Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face. Inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua pergunta, a sua crítica, a sua mensagem, interagindo, fazendo o programa. E também compartilhando. É importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam, não conhecendo ainda a RDC TV, que completou recentemente uns 2 anos no ar. Então, é uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC é para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal. Mas nesse momento as coisas são só extracampo e a esperança é que a bola role aí no final deste mês, em termos de campeonato gaúcho, já que campeonato brasileiro e Copa do Brasil, as coisas estão encaminhadas lá para o início do mês de agosto. Nosso Dois Toques para Cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 107 anos do GBOX. Então, é a segurança total para você e para a sua família. Nosso Dois Toques de hoje, recebendo zagueirão, ex-zagueirão, craque Larry Chaves, Sérgio Vasques e Flávio Fiorin. O Serginho denominou aí o tamanho da bola de cada um. Eu não vi, só vi ali do Larry, evidentemente que é maior. Aquela ali... Aquela lá do Sérgio Vasques, essa aqui, ó. Essa aí é a metade para ti, metade pro Nós dividimos essa aqui, então? Deixa aquela ali para mim. Ó, vamos dividir essa aqui. O telespectador está vendo. A que está na minha frente é essa aqui. Essa aqui está ao lado do Larry. Essa é a minha. Aqui é do Fiorin. Quer dizer, a colocação está aqui. Eu cheguei e já estava exposta aqui. Vamos fazer um teste depois, no transcorrer do programa. Mas teve um que se assustou esses dias com a bola ainda. Paulo Matos se assustou, levantei, ele se assustou, pegou qualquer. Virou goleiro depois de velho? Como eu não tive a oportunidade de vê-los jogando, eu não posso... Não pode opinar. Minha opinião é... Não pode opinar. No meu tempo não tinha televisão. Aí, como diz o amigo, quem viu, viu. Sim. Quem não viu... Quem não viu. Vamos falar em ver, ô Fiorin. Hoje, quarta-feira, era dia que nós teríamos aí bola rolando, se não fosse essa situação do coronavírus, do Covid-19, teríamos jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, né, Fiorin? Teríamos Grenal, né? Não, hoje não, se estivesse dentro de uma normalidade. Sim. Quais são os jogos que teria? Ah, sim, é. Não, estou dizendo uma normalidade. Estou dizendo na sequência aí da tabela. Que jogos Bragantino com Inter e Grêmio e Curitiba. Eu vi hoje que o Inter... Bragantino e Inter e Grêmio e Curitiba. Seria. Que estágio vocês acham que estariam aí a dupla Grenal? Agora, por falar em confusão é essa transmissão do Fla-Flu. Vamos falar disso depois. O Carioca e o Rio de Janeiro está essa loucura toda em função dessa medida provisória aí, do televisionamento dos jogos aí, direito de televisionamento, pertencente ao clube locatário. Hoje, o locatário, na decisão do turno, que pode decidir, inclusive, o Campeonato Carioca, né? O Fla-Flu, o direito dos jogos era do Fluminense, aí o Flamengo entrou com uma liminar, o mando foi compartilhado e agora, na última hora, o STJ do Rio de Janeiro, ou seja, colocou o mando de campo novamente para o Fluminense. Essa medida provisória, meu amigo, se não tiver uma união entre os clubes, e já no início já mostrou, e olha, em união entre os clubes, eu entendo que é praticamente impossível. Nós tivemos aí naquela época o Clube dos 13, depois rachou, enfim. Teve aquela Copa União que começou unida e depois mas a deu no que deu. Maior, Cadu, nem está no fato de quem vai do STJD ou não. O fato é que o Flamengo que tentou criar essa história de o mandante que pode transmitir o jogo, e ele mesmo entrou na justiça contra a sua decisão. Quer dizer, e aí, até uma hora atrás, ele estava conseguindo transmitir. Quer dizer, ele entra pedindo uma coisa, depois ele entra contra a própria medida que ele solicitou. Aí é brincadeira. O Flamengo tem, o Larry acho que concorda, vocês concordam,
O Flamengo, ao lado do Corinthians, o Flamengo bem mais número de torcedores em todo o Brasil, mas ao mesmo tempo que tem o maior número de torcedores, é um dos times mais odiados no momento, não parece, Laí? Não, ele passou a ser hoje, o Flamengo passou a ser hoje o que era o Atlético Paranaense. É. Acontece que o Flamengo está chutando balde de uma coisa que foi muito importante para ele. O Flamengo só tem essa maior torcida do Brasil. Por quê? Porque por causa do Nordeste, principalmente, onde a televisão chega de uma maneira mais clara, de graça. Se não tivesse esse tipo de televisão, talvez não fosse a maior torcida do Brasil. O seu Solari gosta do Flamengo? Esses números, eu reconheço que hoje eles têm um ótimo time, como, né? Acho que às vezes que as pessoas estão exagerando talvez um pouco mais, né? Porque também não é uma coisa tão absurda. Eu vi o Flamengo jogando aí, realmente tem excelentes jogadores, está um time bem montado, um time confiante hoje, que joga com naturalidade, mas com relação à torcida, eu também não acredito que seja tanta torcida assim. Não é tanto, porque tem aquela história do torcedor que se divide, ele torce para o time da casa e para o Flamengo. Então, ele teria... Em muitos momentos, ele é o segundo time de um torcedor nordestino, que muitas vezes não tem nem competições por lá, né? E assim, se for somar todos esses números que se fala do Corinthians e Flamengo, não sobraria torcida para os outros. Também não é a maior torcida do mundo, porque eu acho que deve ser a do Guangzhou Evergrande, lá na China, porque lá é uma superpopulação. Mas tu vê a amostragem para os jogos que o Flamengo faz fora do Rio. Qualquer estádio que joga o Flamengo, só a torcida do Flamengo enche. No Nordeste, no Centro-Nordeste. Mas Cuiabá, o Vasco da Gama, por exemplo, no Nordeste, tem muita torcida. A grande vantagem que poderia se dizer dessa medida provisória, enfim, que poderia se visualizar nesse sentido é que como cada um, né, poderia encaminhar a transmissão da sua maneira, negociar, mas aí é aquela história, dependendo do jogo também, quem é que vai querer bancar? Em função de que quem detém os direitos dos jogos, que é o caso da Rede Globo, sempre escolhia. A maioria dos jogos ou era Corinthians ou era Flamengo. Né? Quantos jogos aí os demais clubes dependiam muito dos jogos que enfrentassem as duas equipes, ou dependendo dos outros resultados. Né? Então, nesse sentido seria bom, mas é que eu sempre tenho dito aqui, ou seja, a Globo sempre foi o grande parceiro, eu não sou a favor da Globo em outras linhas, em outros segmentos, mas no futebol sempre foi a grande parceira, adiantou os recursos financeiros, ou seja, então, né, na realidade os clubes dependem, né? Melhor qualidade técnica de transmissão sem falar na questão de qualidade de transmissão, técnica, e os próprios, isso já teve um tempo aí, tentativa de negociação com a outra rede, os clubes não quiseram, ou seja, porque os patrocinadores, os clubes querem a grande visualização, o que acontece com a Rede Globo. Mas, enfim, no Campeonato Carioca lá sempre surge uma bronca para um lado e para o lado. Falando ainda em futebol, o Flamengo, vamos pegar um exemplo, eu vou puxar para os jogos com o Inter o ano passado, na Copa do Brasil, que o Inter perdeu para o Flamengo, mas o Inter fez um bom enfrentamento com o Flamengo. Então, isso aí é uma maneira das outras equipes, a estratégia que o Inter se defendia bastante, mas até tem que se valorizar o trabalho que fez o Odair. O Inter, lá no Rio de Janeiro, perdeu o jogo mais metade para o final do jogo. Até a metade, quase para o final do jogo, o Inter estava administrando aquele jogo. As duas modificações erradas do Odair, ele modificou quando ele botou o Wellington Silva e hoje está no México lá, pelo lado direito. Nico Lopes. O Nico Lopes, quando ele abriu o Internacional tinha, e a possibilidade era trazer para decidir o jogo no Beira-Rio, foi quando ele acabou sofrendo aí, tomando 2 gols, e aí veio para cá. Sim, mas o que eu falo em termos de estratégia, isso é um modelo para o enfrentamento com o Flamengo. A maneira que o Inter jogou contra o Flamengo, então, não teve o resultado final, não foi positivo, mas teve um bom enfrentamento. Perdeu o jogo a partir da metade do segundo tempo e aqui em Porto Alegre eu vi o jogo. E não houve superioridade do Flamengo no jogo. Não, ali é flagrante hoje, né? O Inter saiu ganhando, inclusive. Isso. Depois saiu para buscar o segundo gol. Ao contrário do Grêmio. O Grêmio teve muitas dificuldades com esse Flamengo. No primeiro jogo aqui, né, Sérgio? Eu me lembro que até discutiu com o Josias aqui, o Flamengo, o Grêmio achou aquele empate no final do segundo tempo, né?
achou o empate e depois foi aquela catástrofe no Maracanã. Só um pouquinho, vai. Campeonato são quantas rodadas? Nós estamos falando do enfrentamento, é uma coisa. Não. O que nós temos que falar é que o Flamengo tem um grupo que é muito melhor que todos os outros. Então ele vai ganhar de cola erguida. Então, ele vai perder para o Grêmio uma vez, vai perder para o Internacional uma vez. Claro que vai. Ninguém está dizendo isso. Mas tu não entendeu o que eu falei. Não. Eu falei que um modelo de jogo contra o Flamengo, o enfrentamento, deve ser dessa maneira. Igual, então aí vai com vamos tudo isso. Então agora o Flamengo não consegue buscar mais. O Grêmio cometido com o segundo melhor time do Brasil, não teve um enfrentamento ruim contra o Flamengo. Foi em 17. Porque o Grêmio principalmente em casa, o Grêmio é um time que pressiona o adversário. E pressionou o Flamengo, e o Flamengo tem jogadores rápidos, contra-ataque, então é isso que eu estou me referindo. Eu não estou falando que se o time é melhor, se o outro é pior, eu estou falando que tem como ganhar do Flamengo. Potencialmente, vamos combinar o seguinte, né? A capacidade do Flamengo... Então nós estamos chegando à conclusão que para jogar contra o Flamengo, nós vamos ter que sentir o time do interior, fechado, Celso Rocha, todo mundo lá atrás e jogar por uma bola. Não foi assim. Nós somos muito grandes para isso. Mas não foi assim. Mas foi assim. Os jogos não foram assim. Como não? Eu fui o jogo no Beira-Rio, não foi assim. Não foi assim, não. Tu mesmo colocaste agora aqui que o Grêmio tentou atacar e que levou contra-ataque. Quantos contra-ataques o Internacional levou no Beira-Rio? Foi mais não. O Inter teve contra-ataque porque o Flamengo jogou de igual para igual e foi para cima, Larry. O Inter fez um jogo... Fez um jogo excepcional, ponto. O Inter fez um gol numa jogada de um cruzamento, fez um gol de cabeça. O Inter não teve grandes chances no jogo, como o Flamengo também não teve. Mas o Inter empatou o jogo no momento que tentou fazer o segundo gol. Isso aí é compreensível, isso aí. Não, as dificuldades que os times estão enfrentando o Flamengo não é por nada. Até o Sérgio tem razão. Não é por nada que ele foi, né, campeão, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Quer dizer, e não conseguiu enfrentar o Liverpool. Não conseguiu, não teve. Mas aí sim, mas é a verdade. Eu estou falando a verdade. Não, tu está falando a verdade. Ele é um grande time que não está num nível absurdo assim, porque possa ganhar a nível de Brasil, sim. A nível da Europa, quanto tempo faz que o sul-americano não ganha da Europa? A diferença da Europa é água para o vinho. A própria seleção nós estamos levando laço. Por quê? Porque as condições de trabalho, eu não vou dizer porque são muito boas aqui também, mas as condições físicas, condições táticas, uma série de coisas. Até porque, Larry, o pessoal tem me passado muito cachorro. Mas não é pôquer nem nada para passar cachorro. Não, mas passa. Estão passando cachorro aí muitas vezes. Casualmente, semana passada eu vi, tu deve ter visto. Te dando migué, então. A Copa do Mundo de 58, a semifinal é a final do Brasil contra a França e Brasil contra a Suécia, que agora dizem que agora todo mundo marca em cima, que não tem ocupação de espaço, que ninguém volta. Pô, o Garrincha já voltava, o Zagallo voltava. E, cara, o futebol não mudou, desde o teu tempo, a bola continua a mesma, é igual aquela ali, tá entendendo? Hoje tem correm mais, ponto. Mais correria. Isso pode ser. Mas o sistema tático de marcação funciona igual. Vinham recompor, os jogadores já recompunham em 58. Não é agora que estão aprendendo a recompor. E a grande vantagem do Flamengo é que ele sai muito rápido. O Flamengo, por exemplo, hoje não tem... Nós, Grêmio Internacional, nós temos no nosso grupo aqui, os 11 titulares, mas um ou dois, talvez. 12 ou 13 jogadores. Grupo, né? Não, o nosso grupo, acho que ao mesmo nível, 12 ou 13. Entende? 14 forçando um pouquinho. Entendeu? Já o Flamengo tem 17, 18. Então, é difícil. Eventualmente nós vamos chegar a um jogo, nós vamos ter, como tu disse, está certo? Se tu sabe que tu não pode com o outro é mais forte que tu, tem que ficar aqui, tentar especular. E está certo, não tem nada contra. Eu acho que o grande desafio para os técnicos brasileiros e para os grandes times brasileiros nesse campeonato brasileiro agora é justamente o desafio é esse. Quem vai poder fazer frente ao Flamengo? Então... E eu acho que os dois times do Rio Grande do Sul têm condições de fazer isso. Não dá para negar o potencial do Flamengo, mas nós vimos futebol, não existe time imbatível, né? Existe um time como hoje, muito bem preparado, né? O Mister fez desse time do Flamengo aí realmente uma máquina, mas é aquela história. Quando se chega ao topo, uma coisa é chegar ao topo, outra coisa é tu manter no topo lá. O Flamengo está dando demonstrações. Deu agora no Campeonato Carioca, né? Que até o
Jogador do Boa Vista. O jogador do Boa Vista vazou o áudio dizendo que era uma loucura, que os caras não sabiam, falavam tudo por código, era na segunda linha, não sei o quê. Toca no Arraeiro, aquele ali foi Arrasca, não sei o quê. É um de torcedor também, é um torcedor do Flamengo, deu para ver que era torcedor, porque ele endeusou os jogadores do Flamengo. Não, tu como ex-jogador, tem essa de surpreender? Pô, não, que mas que é os códigos, é possível que eles tenham, isso aí existe de tantos anos, combinar jogadas, isso aí se faz em treinamento. Por que fecham os treinamentos? Para fazer jogadas para os outros. O Internacional não tinha coisa. Era do teu tempo, Larry? Aquela famosa linha, a linha do impedimento que tinha sempre, tinha um código, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar com o Cláudio Duarte, segunda-feira, falando sobre o Rubens Minelli e tudo, que foi um técnico que, de certa forma, foi um técnico inovador. O Inter não teve um período que o Inter jogava pressionando o adversário, pressionando a bola, isso aí de muito tempo atrás. Eu ouço o Vanderlei Luxemburgo muitas vezes falando, mas isso aí que tu falou, Serginho, antes, que os caras dizem que está inovando e tal. Não. O que existe hoje é que as condições de trabalho hoje são muito melhores. Existe muita tecnologia, a questão médica também. Os jogadores, hoje tu pode avaliar se o jogador pode treinar, não pode a bola, tudo é diferente. A bola é diferente, hoje a bola faz muito mais efeito que... Imagina o Nelinho batendo uma falta com essa bola. Ia ser sacanagem. Os campos de futebol são diferentes. Os campos são um gramado olhando... em outros tempos tu olhava o Beira-Rio, todo mundo elogiava o gramado do Beira-Rio, mas o gramado do Beira-Rio ele tinha regularidade. Hoje eles passam aquele rolo, fica tudo lisinho, perfeitinho. E assim, tudo. Quantas vezes eu pesava tua chuteira? Eu acho que essas mecânicas de fardamento, tudo. A bola molhava, ficava com 2 quilos. O futebol, o fim, na verdade, do futebol sempre é mesmo, vamos combinar. Tu pode mudar as mecânicas de jogo, daqui a um pouco... Mudaram o número da camiseta, antes era de 1 a 11, agora... Mas o Cadu quer só chamar a atenção de uma coisa. Mas tem maneiras diferentes de jogar, Sérgio. Antigamente o futebol era muito baseado na técnica dos jogadores. Tu tinha espaço para jogar. Vamos ser... Naquela época, do Larry, o jogador pegava a bola, botava o pé em cima dela, olhava, tocava... Hoje, professor, tu bota o pé em cima da bola, tem 3, 4 em cima de ti. Não, não é só isso. Mas é completamente diferente. Não é só isso. Tu vai em umas categorias de base e tu vê se tem trabalho de... Deixa o jogador de braço. Sim. É só tática. Os guris de 10, 11, 12 anos no time, os treinadores já querem fazer só tática, só vamos e não deixa o guri se apresentar. Não, isso foi o que o Luxemburgo disse, ou seja, é o trabalho de base, é o trabalho nas categorias de base. Fundamento. Fundamento, é o trabalho de fundamento. Até porque eu sempre mexo Aliás, minto, nem foi o Muricy que deu essa declaração, foi o Muricy. Quando o pai de alguns amigos meus vem conversar porque, Serginho, tu conhece o pessoal lá do Grêmio, leva para a escolinha, quantos anos tem? 8, 9, 10, até 12. Eu digo, vai jogar futebol salão, que tem mais contato com a bola, que vai dominar mais a bola, porque o futebol de campo, se ele vai jogar um guri de 11 anos, quantas vezes ele vai tocar na bola naquele baita campo? Para um pouquinho, mas tu desce agora, tu falaste de futebol salão, quantos jogadores, grandes jogadores, vamos ficar só num aqui, Ronaldinho. Eram todos jogadores que vieram, jogadores que tinham habilidade, eram todos jogadores oriundos do futebol salão. Neymar, Ronaldo. Vou te dar um agora, para relembrar que vai estar jogando agora, daqui a meia hora deve estar jogando. O Gabigol veio oriundo do futebol salão. Jogar futebol salão tem uns 13, 14 anos. Agora, eu quero só chamar a atenção, e que a gente sempre fala, quando discute futebol, da continuidade de um time. E o Flamengo não mudou ninguém, tchê. Ele vai para o 2º ano. Mas essa é uma questão também, né, Sérgio? É a manutenção. Agora já se especulou, o Jorge Jesus, o Mestre, já descartou essa possibilidade. Mas, ou seja, já teve uma especulação aí de uma proposta do Benfica, que demitiu o seu técnico, né? Estava querendo levar o Jesus. Ou seja, o dobro do que ele ganha no Flamengo. São 7,5 milhões de euros. Ou seja, para a comissão técnica, o que ele ganha aqui é a metade. Já se falava, caso o Jesus não ficasse, eles falavam, ia partir para o Galhardo. Mas aí veio a especulação, quem seria? Aí voltaram a falar no Renato e tal. Não, e é complicado. E a perda de determinados técnicos hoje no futebol brasileiro, vamos ficar aqui. A saída do Renato do Grêmio. Quem é que viria hoje? Quem é a pessoa capaz de substituir o Renato hoje no Grêmio? Nosso amigo que vai falar aqui semana que vem, Mano Menezes. Não sei se seria o Mano Menezes. Estou dizendo, por tudo que o Renato significa para o Grêmio, por toda a liderança que ele significa para o Grêmio, como ídolo, enfim, como o resgate dos títulos, é complicado, né?
Mas um dia ele vai ter que sair, então se tiver que sair... Ok, tudo bem. O Grêmio é muito Evidente. maior que qualquer um. Não, É importantíssimo. Foi importante, é importante, continua importante. Mas também não... Não, ninguém é maior. Ninguém é maior que a instituição. instituição. Mas o Renato é diferenciado, é que eu sempre Claro. digo. É uma instituição dentro de uma outra instituição. Tu não pode negar o que significa o Renato pro Grêmio. Mas tu eu não pode negar. Não estou negando, Cadu. Só estou dizendo que também, se não der, vai embora, velho. Não, Vai tudo ser a bem. vida que Não, segue. o futebol é Vida que assim, segue. mas isso é o básico do futebol. Então, Só vida que o que segue. Renato, é o que eu sempre digo, o Renato só sai do Grêmio quando ele quiser. Não é bem assim. Ah. Cadu. Não é bem assim. Só sai do Grêmio quando ele quiser. Não é bem assim, Cadu. Não é bem assim. Olha, agora, claro, que a pandemia esse ano vai ser um ano atípico. Mas começa a perder. Tá bom, mas aí... Então não é bem assim. Mas aí ele vai pedir para sair. Bom, não sei se ele Ele vai pedir para sair. Bom, aí é outra coisa. Mas o futebol é resultado. E eu também digo muito, Larry, futebol para mim, como é que foi teu time? Jogou bem, como é que foi o jogo? Perdeu. Não quero que o meu time jogue bem, eu quero que o time ganhe. Se só jogar bem, jogar mal, para mim não me interessa, velho. Tem que ganhar. Para mim tem que ganhar. Mas tu levou 10 bolas na trave, não sei o quê, e chutou uma só em gol e bateu no zagueiro e fez o gol contra. Me serve. Quanto é que foi o resultado? Mas 3 pontos. Não adianta. Velho, O Tele Santana tinha essa posição. Ele queria que o time dele jogasse bem. Mesmo que perdesse, como foi lá na Copa do Mundo. Que normalmente quando joga bem e ganha os jogos, né? Quando o time É lógico, tá bem é montado, está bem estruturado. Eu até, pelos 2 jogos que eu vi do Flamengo aí, eu achei que ele já está defensivamente, eu acho que ele enfraqueceu. mas eu te pergunto... Me pareceu que o Felipe Luiz já está mais sentindo um pouquinho. O quarto zagueiro Larry, aquele não é como o espanhol. Então Larry, vai ter... tu o é- dia que o Flamengo for atacado... Larry, eles tu vão é dar- um ex-atleta, o Sérgio é o dirigente, ex-dirigente, pode voltar a ser, enfim, né? Não, tô fora. Ele não pode? quer mais, não quer mais. Nunca se diz dessa água não beberei. Essa eu digo. Nunca se diz dessa água não beberei. essa eu te digo. Futebol é parceria. Na minha cadeira eu estou em todos Eu os tenho jogos uma do informação que um dos teus parceiros está querendo voltar. Olha aí. Grêmio. Tá? O problema é dele. Não, mas esse te chamar... Não vou. Olha aqui, ó. Pode anotar. Isso aqui posso Eu quero anotar. só dizer, tu falaste aqui uma coisa de jogar Não, bem. mas eu quero Te dizer- pergunto o seguinte, eu vou te citar, a seleção alemã é campeã mundial quantas vezes? 4, né? 4. Das 4, 3, nós não vimos bons jogos da seleção. O final contra a Argentina foi um jogo... tá. Mais ou menos. A Itália, quantas 2. vezes? A Itália, quantas vezes foi campeã mundial? 2. 4? Não, a Itália A não. Itália foi 4? duas. A Itália foi 4? 4 também? A Itália, 4. Quantas vezes nós ganhava jogos? Mas é que eu tô dizendo, Não, futebol não é convencia ganhar, cara. também. Não, mas é o que eu estou dizendo, futebol é ganhar. É claro Pois é, que então, eu quero ganhar jogando não é jogo bem. bonito. É evidente que eu quero ganhar jogando Então, a bem. estratégia para esses times ganharem do Flamengo tem não- que ser uma estratégia meio do Claro. catenaccio lá, né? Mas tu sabe que os clubes... O Grêmio teve aquele determinado momento, o Grêmio passava o rodo. Daqui a um pouco eles começaram a entender a maneira que o Grêmio jogava, isso serve para os grandes campos. E essa questão dos grandes times, tu sabe, tem a fadiga dos metais, né, meu amigo? A fadiga dos metais acaba, ou seja, aquele só ganhar, de só ganhar, de só ganhar, de só ganhar. Cara, ninguém fica eternamente ganhando. Num ponto escorrido, vai ser difícil tirar o Campeonato do Flamengo. No mata-mata, como diz o Larry, vai ali fechadinho, dá um Miguelito de Medeiros, empata fora e faz um gol aqui de... Porque o chute em gol ganha. principalmente porque o Mata-mata vai. fator local, principalmente no futebol brasileiro, ele tem muita influência, sim. E eu atribuo isso aí muito por causa da arbitragem também, que continua. Eu acho que a tendência é sempre a arbitragem. Na dúvida, dá para o time da casa. Isso aí é flagrante a gente olhando os jogos. O fator local é importante, claro que é, não vou dizer que não. Mas hoje nós temos visto aí que tanto o Grêmio Internacional tem perdido em casa cheia. Tanto o Grêmio Internacional, não estou falando O próprio futebol alemão. Não estou falando porque tu estava lembrado do Atlético Paranaense. Não, o Grêmio também foi eliminado aqui, com 50 e poucas mil pessoas. Aqui ninguém ganha de nós, não sei o que. Ganhou lá e perdeu aqui. Quer dizer, O Grêmio ganhou uma Copa do Brasil lá no Morumbi. O jogador já está mais tranquilo quanto a isso, tu entende? Claro que é importante. Claro que... eu também sou meio assim, no mata-mata, eu não sei, para mim, eu prefiro jogar primeiro em casa. Principalmente contra o argentino.
Porque o argentino em casa, ele quer jogo. Não, Fora, ele não quer jogar. essa sempre foi a filosofia do Fernando Carvalho, ou seja... Não pode ser minha. Não pode, mas... Não copiou dele? Então eu copiei. É que na conquista da Libertadores, aquela disputa internacional, ele sempre dizia, ou seja, mas desde que tu faça resultado. Exatamente em cima dos argentinos. Porque o argentino... Não joga. É o que o argentino faz. O argentino gosta de jogar primeiro em casa, faz o score e depois vem com os clembados pro segundo jogo. Vem patifar o jogo aqui. Não sai Olha jogo. aqui, ó, mas que bom que eu tenho a mesma ideia do Fernando Carvalho, que é um grande dirigente, o maior dirigente internacional. Não, é que nós... Eu fico lisonjeado com isso, mas, pensar junto com ele. Mas é que nós aqui, a regra é o seguinte, todo mundo gosta de jogar segunda em casa. Os argentinos, como tu fizesse referência, ao contrário, eles gostam de jogar primeira em casa, fazer o score e apatifar no segundo jogo. Tu vai especular, vai por um gol e tal. E os grandes títulos do Inter, o Inter conquistou ganhando o primeiro jogo fora. Sim. E veio e trouxe a decisão para casa. As grandes conquistas do Inter. As duas Libertadores e a Copa Sul-Americana também, embora os resultados tenham sido... As conquistas do Inter foram... O Grêmio não, o Grêmio teve conquistas fora. O Internacional sempre foi... Essa rivalidade que o Inter nunca conquistou o Inter sempre conquistou a vitória em 2 jogos, sempre conquistou a vitória fora de casa. Sim. Contra o São Paulo, contra o time lá do México, né? E os campeonatos brasileiros trouxe uma decisão porque ele comandava toda a tabela e tinha vantagem de pontuação. Sim, mas o Grêmio, ao contrário, ou seja, o Grêmio conquistou uma Copa do Brasil no Maracanã lotado. Mas e tu acha, por exemplo, ganhar, como o Inter ganhou do famoso máquina tricolor do Fluminense, não foi uma grande vitória e trouxe a decisão. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Depois ganhou do Corinthians, lá no Morumbi, né? Em 79, ganhou do Vasco no Maracanã 2-0 e trouxe. Tá certo. Vamos fazer um intervalo, já tenho aqui, ó. Essa aqui é a mensagem para ti, ó. Primeiro uma para nós, né? Grande Rico Vilar. Pô, estamos com saudade, tem que vir participar aqui. Vai ser mascarado. Mascarado. O Rico é mascarado, ele não veio. Mas ele tem recado para ti. Primeiro o Rico diz assim, ó. O baita programa, saudades do futebol e desses amigos aí, queridos, Sérgio Vasques, e o meu assessor para informática. Ele me tirou, apareceu um fake falso lá, ele que tirou para mim. Obrigado, Rico. Então deixa eu concluir aqui. Baita programa, saudades do futebol e desses amigos aí, queridos, Sérgio Vasques e Larry Chaves. Me chama, Cadu, abração a todos. Não, já está convocado, né? Está convocado para a semana que vem. Já vamos ter aqui conosco aqui o Rico. Aí diz assim, boa, Cadu, não diga, isso é para o Serginho, ó, não diga que dessa água não beberei, especialmente se essa água for a cachaça do futebol. É bem isso, Rico, é bem isso. Bem também onde você faz a revisão do seu carro, é lá na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá o local certo para você fazer a revisão do seu carro, os pneus estão ficando carecas, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, né, que é o Feirão de Pneus. E além de outros serviços que a Casa Pneus lhe oferece. Nesse momento aí também, para sua segurança, tranquilidade, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí na tela para você, 51, código de área, 3342-4245. Então, para sua tranquilidade, só você agendar para a revisão do seu carro, troca de pneus ou outros serviços lá que a Casa dos Pneus lhe oferece. Avenida Ceará, 1055, lá, que é o caminho para que você utilize esses serviços da Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a Visiótica, óculos e acessórios. Olha, lá você encontra óculos de grau, solar, lentes de contato, armações todas de marca de grife que você tem lá na Visiótica. Então, está precisando aí trocar sua lente, sua armação? Então, é na Visiótica, óculos e acessórios. Então, aí os contatos, endereço, telefone da Visiótica. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando sequência aos nossos 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com o Larry Chaves, Sérgio Vasques e Flávio Fiorin. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, que você manda a sua mensagem aí
participando e fazendo o programa conosco. E só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram da RDC também para acompanhar os bastidores. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte. Nossos 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização residencial, mas não só da sua residência, também da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, você monitora aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência da Baidob. Pessoal do interior, tem o site www.baidob.com.br. Hoje eu estive lá, né, precisei no serviço da Baidob, passei lá na loja da Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e também a da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento, para sua tranquilidade, segura, também agende, né, a sua ida, aí os contatos aí da Baidob, 51, código de área 33370333. Nossos 2 toques também para o Grupo Zafari. Olha, preço e qualidade no Grupo Zafari que você tem todas essas facilidades aí de preço e qualidade. Também nossos 2 toques para martelinho de ouro. Olha, o seu carro tem aquela batidinha chata na porta, no paralama, para-choque, incomoda, fica feio, então você resolve lá no martelinho. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km. Tudo para o seu veículo. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga, né? 51, código de área 3315-2160. 3315-2160. O Fiorim, bom, eu tenho algumas mensagens aqui, ó, deixa eu fazer referência antes, o João Carlos Locke, pô, belo programa, uma abração especial aí, o Serginho, o Fiorim. 2 anos hoje o São José conquistava vaga para a Série C. Depois a gente fala. O Cláudio, o Fernando Sommer, um forte abraço aí a todos, grande Fernando Sommer. Doutor Cláudio Etzberg, bom, esse é o homem da odontologia do esporte, placa otimizadora e o uso, olha... É um espetáculo para lhe dar qualidade de vida, postura, enfim, em todos os sentidos aí você tem com a placa otimizadora. Ele que fornece e faz diversos jogadores aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, jogadores que vêm do exterior, da Europa, quando ele faz. Então, olha, confira aí nas redes sociais, @Cláudio Etzberger, que você vai ver o que você pode melhorar a sua vida, né, na odontologia do esporte. Vamos lá, Fiori, as informações da dupla Grenal aí. O Internacional que acertou, pagou a folha referente a junho, né? Hoje deixou tudo em dia. Sim, com as 3 negociações aí que foi tudo certo. Do Eric, né? do Guga Gol e do Paredes, né? E do Paredes. E do Paredes, ou seja, com essas negociações, acabou deixando 0-0. Tinha dado problema no mês anterior, mas esse mês deu tudo certo com a comissão técnica e também os demais funcionários, né, do departamento de futebol. Então, está tudo certo pelo lado do Internacional, que ainda aguarda também aí pelo posicionamento oficial se vai poder ou não realizar os treinamentos táticos, né? Com bola, enfim, para se programar para o início. Não, os coletivos, para se programar para o início do Brasileiro. O Tante Grêmio do Internacional, exatamente, na postura, no pronunciamento. Amanhã ou sexta-feira. Geralmente o vereador tem que se manifestado na sexta-feira. Então, essa é a expectativa da dupla Grenal, que depois daquele recado dado pelo governador lá na semana passada, dependendo da viabilidade aí de que os clubes fossem liberados para o treinamento com bola, ou seja, os treinamentos coletivos. O Grêmio, que tinha viagem marcada até, né, transferiu e segurou essa em relação a essa decisão aí, pronunciamento do governador Eduardo Leite. O Internacional, que também já estava começando a encaminhar isso aí, também resolveu segurar, porque eles precisam aí, eles entendem que no mínimo uns 10 dias aí para voltar a ter o ritmo de jogo. Tu acha que esse é o tempo suficiente em termos coletivos? Eu até ouvi algum prazo um pouco maior. 15 dias, de 10 a 15 dias. 10 a 15 claro dias. Que sim, porque tu fica apenas fazendo exercício físico e tocando na bola, fazendo algumas jogadas de bola parada, chute a gol, mas isso aí tem que armar a equipe de uma maneira, todos participando e fazendo referência a um jogo, né? Como se estivesse participando realmente. Porque hoje eu estava o Raul aqui também, eu comentei isso aí. O jogador não Serginho está assistindo o Fla-Flu aqui, ó. Quanto é que está o jogo aí, Serginho? 0-0. Deixei aqui só para ver. Pela TV Flu? Pela TV Flu. Tu não dessas informações do Grêmio. Agora sim, né? Tá, vamos lá então. Porque o Grêmio deve ir mesmo a Criciúma, né? E
E o Renato vai se... Vai se for, se o pronunciamento não tiver essa flexibilidade aí na próxima... E a ideia já tem viagem marcada, né, para Criciúma. Sim. E o Renato vai, o trabalho acontecendo por lá, vai se apresentar diretamente lá em Criciúma, não vem a Porto Alegre. Tem toda uma logística que está sendo feita para que o Renato saia do Rio de Janeiro e encontre o seu grupo lá em Santa Catarina. E caso o Grêmio opte e vá a Santa Catarina, o grupo do Thiago Gomes, né, que é o grupo da transição do Grêmio, este sim vai começar os seus trabalhos lá no CT Luiz Carvalho. Olha aqui, mais uma fazer referência. E esse é um grupo reforçado, né? Tem o Felipe Mejolaro, tem o Ferreirinha, que está treinando em separado, e tem o Vitor Bobsin também, né? Olha só, deixa eu fazer referência aqui ao nosso querido amigo, né, o Nilson Schmidt, que é o filho do seu Jaime Schmidt, grande seu Jaime Schmidt, que foi um homem extraordinário aí, né? Está nos assistindo, a dupla, pai e filho estão nos assistindo. Aí a gente falava aqueles jogadores técnicos saíram do futebol, e ele lembrou um que saiu, que foi, para mim, olha, o principal craque aí do Internacional de Futebol. O Carpegiani saiu do futebol de salão. Um abraço aos amigos Larry e Serginho. Só que ele não disse, ele só disse que da onde o Larry saiu, ele não falou, ele só disse que da onde tu saiu, Serginho. O Serginho saiu do samba, grande sambista. Um abraço ao Nilson. E ele quer essa bola cheia aqui, tá lá. Samba e futebol tem tudo a ver, né, velho? Aqui, ó, Cadu. Samba, futebol e carnaval é a trilogia dos brasileiros. Pergunta pro Chimia quem é que trouxe o Renato aí ele enlouquece. Diz que não foi o Jaime e ele enlouquece. Vai, ele ficava louco. Não, ele conta uma que é verdade, eu sempre conto aqui, eles que dão, depois ele entra aqui e me enche de osso, né? Um Grenal de veteranos lá e tal, né? E aí ele sofreu um pênalti, e aí os caras, não, bate tu. Aí tu sofreu, tu falou, não vou bater porque eu acho que eu vou errar. Pipocou, ela ri. Fala em pipocar. Agora a gente fez um gol de placa aí no jogo de veteranos. Hoje dia que nem o cara do Caxias, aquele só bate quem erra. Né? Isso aí. Hoje, dia 8 de julho, é um dos dias mais tristes do futebol brasileiro, né? Hoje é o dia... 7-1, né? 7-1, né? 7-1. Que dia. Bom, nós estamos vivendo mais ou menos um 7-1, né? A maior vergonha nós mundial. Estamos vivendo mais um 7-1 com essa situação toda de Covid, coronavírus, isso e aquilo. Nós estamos vivendo uma situação dessa de 7-1. Mas a gente acabou desviando o assunto lá no início do programa, e quando o Fiorin fez a colocação em relação aos jogos que nós teríamos hoje pelo Campeonato Brasileiro, né? A retomada será o Clássico Gaúcho, o Grenal. Que estágio, por exemplo, a gente falou da questão do Renato também, enfim, mas que estágio o Larrito entende que o Internacional... Porque o Cudê fez uma mudança muito grande no Internacional aí, né? E ele mudou de maneira radical o que o Internacional era o ano passado com o Odair, e mudou num curto prazo aí, né? Ele administrou Mas eu acho que a maioria dos jogadores ficaram, né? Eu acho que vai ter no Campeonato Brasileiro, quem vai ter maiores dificuldades são os times tidos como os menores, né? Porque tem muitos lugares que saíram jogadores e os grandes clubes permaneceram com os seus elencos do ano passado. Né? E é difícil tu fazer um time já prestes a começar uma competição nacional. E eu acho que vai ter uma diferença grande desses menores para os grandes times. Com relação ao Inter, eu acho que a única coisa que eu discordava, acho que o Cudê acabou fazendo, num primeiro momento, um bom trabalho, mas eu acho que a única coisa que eu discordava é com relação ao Moledo. Eu achei que o Moledo não deveria nunca ter sido retirado do time. Ele deve ter as suas razões. Se ouve muito que o Inter pretende Ele deixou bem claro, ele queria uma saída de bola. Ele usa muito a saída de bola dos zagueiros. Mas ele não se confirmou. Não confirmou. Não se confirmou porque o menino, ele é... Inclusive, eu não acho ainda que ele seja um zagueiro. Me parece que a posição dele nem é exatamente aquela ali. Pelo menos o comportamento... Volante, tem mais volante, tem o Rodrigo Dourado, tem outro que agora ele contratou. Ele comete alguns erros, como cometeu no final do Grenal, que ele saiu para o jogo, ultrapassou a linha de meio campo, ao final do jogo, e o Luciano o Inter estava bem no jogo e quase perdeu o jogo. Tu veio da base, tu foi jogador. Isso aí talvez não seja pela uma própria imaturidade ainda, e experiência tu só adquire jogando. Uma coisa é tu dizer que o time precisa sair com uma bola redonda. Agora, o jogador que faz 10 passes e erra 7, 8,
e dá lançamentos na diagonal, Mas não é dá só 10 errar, lançamentos e erra quase todos. Isso aí não é saber sair jogando. Eu acho que o zagueiro, em primeiro lugar, é o seguinte: o zagueiro sai quando tem espaço e que alguém vai cuidar da posição dele. Ele vai ter cobertura. Agora, o zagueiro que... Mas é isso que ele estava fazendo, ele estava Eu vou comparar o Fux hoje, ele é mais ou menos tentando jogar da maneira que o Davi Luiz joga. O Davi Luiz tem todas as condições para ser um grande zagueiro e não é, porque ele comete erros da maneira de pensar jogo. O cara tem que ter qualidades e saber jogar. Para que serve o zagueiro? O primeiro... Defender. Zagueiro perigo em 2-0 não me serve. Está aí esse Davi Luiz. O Davi Luiz poderia ser um dos grandes zagueiros do futebol mundial, mas ele não entende o jogo. O cara tem que saber jogar, tem que saber entender o jogo. Dá para quem sabe. Vamos lá. O zagueiro dá para quem sabe. Os grandes times sempre tinham... Claro que o principal, o zagueiro, é defender. Agora, se tu tem um zagueiro de qualidade, um zagueiro que tu sabe que tem a saída de bola no zagueiro... Tá, então eu vou esperar que o menino... Eu não estou dizendo que ele é mau jogador. Mas ele deve ter potencial. Eu não estou dizendo que ele é mau jogador. O Fernando Heller. Não, quem é o melhor zagueiro que tu viste jogar no Internacional? Quem é? Figueiredo. E ele sabia sair jogando? Bom, mas era uma outra situação, era outro mas contexto. como zagueiro foi excepcional. Mas tu tinha para sair na tua frente, tu tinha Falcão, tu tinha Carpegiani. Então, querido, mas é o que eu estou falando. Bota quem sabe ali na frente. Bota para quem sabe ali na frente. O zagueiro excepcionalmente até pode sair, Cadu. Não estou dizendo que não tem que sair. Excepcionalmente é uma coisa surpresa. O próprio Jeromel fez o gol da semifinal, da final lá contra o Atlético Paranaense, que ele surgiu lá na lateral. Mas foi coisa excepcional. Ele tem que ter meio do campo e volta. O jogador, quando tem a característica que tem... E aí, como eu falei, quando ele sai num momento onde que ele tem jogadores que cuidem da posição dele, que façam cobertura, para que ele possa sair. Tu sai também com superioridade numérica. Né? Quando tu sai o Lúcio, que jogou no Inter, jogou na seleção brasileira, é um jogador que tinha essa característica, que tinha velocidade, que ia para frente. Mas assim, tu tem que o time tem que estar bem organizado, para ter cobertura. Mas para aí, esse menino não mostrou essa qualidade ainda. Bom, mas isso só adquire com a sequência do jogo. Como assim? Um clube que vai disputar campeonatos, ele vai começar a apostar num jogador para ensinar o cara a fazer... É convicção do treinador. Quando ele chegou, ele disse... Mas isso aí eu estou dizendo que eu acho que eu discordo dele. Categórico. Eu não vim para fazer a mesma coisa. Eu vim para fazer... diferente. Provavelmente ele não tenha vindo, ele não gosta que o zagueiro dele perca a bola para ele tomar gol. Provavelmente. Só um pouquinho. O Internacional andou no Campeonato Gaúcho, depois, nas fases, aquela primeira fase aí, que ele jogou ali pelo resultado. Ele jogou para o Internacional classificar naquela fase classificatória. Agora, o Inter já mostrou uma outra postura nas partidas na fase de grupo. Completamente diferente. Tanto é verdade que foi superior ao Grêmio dentro da arena. No Grenal. Superior, ficou 20 minutos. Bom, aí... 20 minutos, o jogo é 90, tu fica 20 superior. Pelo amor de Deus. Eu estou dando a minha opinião. Eu estou te dando a minha opinião. A mesma maneira que eu entendo que o time do Grêmio é superior ao time do Internacional. Mas ali o Internacional foi superior. Isso aí eu não acho que não é mais superior ao Internacional. Como era em 16, 17, era. Eu acho que ainda é. Ainda não. Porque essa história que o Internacional está se formando, o Grêmio está se formando. Não, o Grêmio é sequência. Consequência, quando o jogador mudou, Cadu? Mas a mecânica do jogo do Renato não vai mudar, rapaz. Tu não vai mudar. Mas a mecânica, mas tu não tem mesmo jogadores. Mas tu pode ter mecânica, mas tu não tem mesmo jogadores. Mas a mecânica do Renato, que ele diz, eu jogo em casa e fora da mesma maneira. Mas isso é uma coisa, Cadu, mas tu não tem as peças. Mas as peças que são importantes. Mas não a mecânica. Aqui, ó, eu pego chicoada daí eu pego chicoada aqui, eu monto aqui a tática que eu quero. Agora, se eu não tiver jogador para fazer... O Argel, quando teve aqui, ele disse isso. Se não tiver jogador para fazer, é a própria coisa do Cudê. O Cudê, por exemplo, ele tem um sistema de jogo que ele está tentando colocar no Internacional, parabéns, só que ele tem que ter as peças. Se ele não tem o zagueiro esse... Mas por isso que ele está pedindo os jogadores que pediram. Se ele não tem o zagueiro que sabe jogar, deixa aquele que lá, porque não vai tomar gol. Mas na opinião dele, ele tá vendo que o treinador convive os treinamentos, ele vê a maneira do jogador sair no treino que tu analisa. Ou seja, ele para fazer isso, porque ele está vendo o potencial do jogador... Ele quer que ele jogue no Grenal, porque no Grenal lá ele quase entregou 2 vezes a bola pro Grêmio.
o início do Cudê foi muito bom, porque ele chegou num outro país, pegou um time que ele conhecia por informações. Ele montou um bom time, ele tinha quase que a obrigação de classificar o Inter naquela primeira fase, e o time foi melhorando. Eu discordo realmente nessa, né, mas isso é uma questão minha, que eu vejo o zagueiro de uma maneira diferente do que tu vê, e muitas pessoas que opinam sobre futebol, e eu tenho assim, eu ouço de pessoas ligadas até ao Inter, não que sejam que as pessoas dizem que na verdade, uma das razões do menino estar jogando é que o Inter talvez tivesse a intenção de vendê-lo, de negociá-lo, porque ele teria mercado fora do Brasil. Mas o Cudê não vai olhar por esse lado. O Cudê não vai olhar por esse lado. Não. Nem vai chegar e dizer, olha, a direção chegar não é que tem característica, que nem o Renato, a direção chegar, não, bota lá porque nós temos que vender. Não. Não bom. Agora, tu está dizendo que tu conhece diferença, bem ele já. O Cudê, por isso que eu digo falar, em relação à manutenção da mecânica, pode ter mudado as peças. Agora, o Renato tem a característica de jogar e vai manter a característica de jogar. O Cudê não, o Cudê transformou completamente. Foi radical a maneira que o Inter jogava com o Odair e a maneira que passou a jogar. Mas a maneira que o Inter iniciou jogando o ano estava errada. Mas ali foi para garantir a vaga ali, né? Mas aí era uma necessidade. O Musto e o Lindoso estavam fazendo quase que a mesma função. Não, mas tudo bem, mas ele jogou. A fase classificatória, imagina se ele não tivesse classificado. Ele deixou bem claro que ele jogou para classificar. Eu entendo. Tu estaria dizendo agora dele aqui, se não passasse para Não, mas eu tô falando de coisas claras. Eu não faço um trabalho com isso. A prova que quando ele teve. Aí ele não ia perder a classificação no jogo 2 horas, ele mudou, ele botou o Inter. Ele adiantou o time do Inter para jogar. Ele adiantou. Ele jogou na fase classificatória de maneira diferente, jogando por uma bola para segurar. Ele jogou precavido. Depois ele soltou o time. Ele jogou, ele foi baixar, ele adiantou o time. Eu olhava os jogos do Inter e o Musto ficava atrás dos dois zagueiros, mas ele não fazia essa saída do líbero que se fala. Mas isso é treinamento, né? Isso é ritmo de jogo. Não, tudo bem. Só que até aconteceu no Grenal, aquele que o Inter perdeu de 1-0, que o Inter jogou melhor no segundo tempo com um jogador a menos. Verdade. E aí acabou tomando gol também porque tinha um jogador a menos. Porque aí foi um contra-ataque que se criou a jogada e nós tínhamos um jogador a menos defensivamente. Mas o time do Inter estava jogando com 2 jogadores fazendo quase a mesma função. Sabe o que é a mais, não é a menos? Sempre é a mais, é na escolha do seu banco. Seu banco, o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banco do Rio Grande, é o Banrisul. O Banrisul Digital você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver. E com o cartão de crédito virtual, você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Nossos 2 toques também para, olha, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais e condomínios e empresas, um mix total a essas áreas. Pronta entrega direto do depósito. Tem televendas e teleentregas nesse momento, né? Ali tem um protocolo, os ferragens estão abertos, enfim, atendendo um número limitado de pessoas, mas você tem teleentregas, né? Que você tem um problema na sua casa, na sua empresa, no seu consultório, na sua residência, seja onde for que você teve, então no seu condomínio, então acione aí televendas e teleentregas também. Então os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 3340-0899, ou pelo WhatsApp 51, código de área 991-8001, 62, fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase juntinho, esquina ali, Assis Brasil, um atendimento VIP personalizado de toda a equipe lá do Gilberto, do João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então isso já diz tudo o que é a ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Fluminense? Mas você entende aí. Eu vi de longe aqui, pareceu o Fluminense. Aí dá a música lá, errou! Fiorinho. Olhei de longe assim. Com essa vitória parcial, teremos aí 2 jogos. 2 jogos finais, né? O Flamengo conquistando a taça. Seria interessante isso aí, né? Para a gente já poder discutir mais um pouquinho de futebol. E a Chapecoense está ganhando do Avaí. Vamos rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco do nosso 2 toques. Olha lá, vamos olhar lá, vamos lá, olha lá. Errou!
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Larry Chaves, com o Sérgio Vasques e Flávio Fiorin, que você assina nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. E é só você digitar aí DCTV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Cadu, para me redimir, o gol foi do Gilberto, tá? Ah, então tá bom. Nossos Dois Toques para... Pô, tu já foi plantão, né? O Serginho me furou. Foi por cima da bola, né? Nossos Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos que você tem na Ciência, Estética e Saúde. É só você conferir as redes sociais, né? Principalmente o Instagram, que você vai ver os diversos procedimentos que você tem lá na Ciência, Estética e Saúde. Os telefones estão aí na tela para você. Nesse momento, é evidente, né, que você tem que agendar, né, a sua ida até a Ciência, Estética e Saúde. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, Pilar do São José, o São José que tinha feito referência, que agora estaria... Não, hoje faz 2 anos que o São José obteve acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ganhava aqui no Passo da Areia do Linense 2-0, gol do Fábio e do Márcio Jonathan. E se mantém na Série C do Campeonato Brasileiro. E tem agora, na retomada aí, tinha interrompido no segundo jogo, na volta da terceira fase da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Goianiense, e tem um jogo importante também em Ijuí, que não vai ser em Ijuí, contra o São Luís. Né? Aí pelo Campeonato Gaúcho, retomado, o São José, que está fazendo um trabalho extraordinário aí também. O protocolo São José é exemplo da dupla Grenal. Olha aqui, ó, que moral que tu tá, falando em zagueiro, Larry, olha, nada mais, nada menos, nosso querido amigo Julinho Espinosa, que nos acende. Agora eu acho que ele está em Santa Catarina, se não me lembro. Ele está sempre em São Paulo, Santa Catarina. Floripa, né? Florianópolis. É isso aí. E ele está sempre na nossa audiência, sempre nos assistindo. Olha só, olha a moral que tu tá com ele. Baita programa, mas preciso dizer isso. Nenhum zagueiro atual do Inter joga mais do que esse que está aí. Tá? Muito lobby, pouca bola. Abraço a todos, Julinho Espinosa. Acho que ele fez muito lobby contigo, Julinho. Eu pego como elogio e fico feliz, porque o Julinho é um cara que conhecer futebol, um grande profissional, ele é um cara que não joga confete em ninguém. Sempre é um cara que fala as coisas sérias. Tu não deixou eu terminar. Ele disse assim, Larry jogava muita bola. Só que a concorrência nele, Julinho, era complicado, né? Era Figueiredo, Marinho Pérez. Aprendi também com era duro, né? Os caras que jogavam muita bola. Aquela concorrência era complicada, né? Aquele timaço do Inter, né? E ontem que o Jorge Andrade, filho do Jorge, saudoso, disse que nós tínhamos um grande lateral aqui no programa. O Fernando Sommer. Fernando Sommer, olha, a gente estava falando, ele fez referência. Vocês falando de zagueiro, quem sabia que... isso é verdade, ó. Mauro Galvão encurtava o caminho à frente. Esse era formidável. Mas esse aí é um amigo, o cara que começou jogando, eu era profissional, ele era... O primeiro jogo que eu vi no Infanto Juvenil do Inter, eu disse, pô, esse cara aí vai jogar bola mesmo, né? Porque tinha qualidade, personalidade para jogar. Jogador que eu brinco com ele. Fora de série. Eu brinco com ele que ele nasceu jogando, ele tinha capacidade de entender o jogo desde menino. É isso aí que eu falei, com relação a entender o jogo. Esse aí, já desde pequenininho, ele sabia, ele entendeu que se jogava naquela posição. Ele diz, o Fernando, ele diz, olha, um dos maiores zagueiros que jogou na dupla Grenal, sem sombra de dúvida. Ele foi campeão brasileiro, tricampeão com 17 anos. Né? Deixa eu falar mais uma coisa sobre o Bruno Fux. Tá, tu é zagueiro, zagueiro pode falar de zagueiro. Tu tem... Eu não estou falando que ele é mau jogador, eu acho que ele tem futuro brilhante pela frente. Mas eu vejo assim, ó, é um jogador que ainda tem que evoluir bastante como zagueiro. Por isso lógico, ele não seja da lógico. Porque eu vi ele jogando no Sub-20 do Inter. Tá cortando o teu microfone dele aí. Então tá cortando. Eu vi ele jogando no Sub-20 e... Cortou o teu microfone. Fala no meu aqui, pronto. Vamos lá, pode falar. Fala no meu aqui. Vamos lá, fala no meu. Fala aqui. Fala. Tá aqui? No microfone tá fora do ar. Tá fora. Tu falasse do Fux, o cara da mesa lá agora. Aí tirou. O cara é parente do Fux. Serginho, só para terminar aqui, o Ário Figueiró, né? Que filho. É o filho, né? Do Pedrinho Figueiró, né? Tá aí dele. também na nossa audiência. Não, só para dar um abraço rapidinho pro Omar Selaime, que fez aniversário ontem.
E a gente queria fazer o churrasco, ele disse que tinha pandemia e fez o churrasco virtual. De tão pão duro que é, fez o churrasco virtual. Pão duro mesmo. Olha aqui, tem que vir aqui também, né? Defender as teses dele. Olha aqui o Rafael dizendo que tu tem toda a razão, Cadu. Olha só que o Renato é uma instituição dentro de uma instituição. Tanto é verdade que... Mas aí foi por orientação médica, né? Ele fez uma cirurgia cardíaca, né? Enquanto o Cudê está aqui no Beira-Rio acompanhando os trabalhos físicos, o Renato só quando voltar a bola rolar. Mas foi orientação. Mas que o Renato uma instituição dentro de uma instituição, não tenha dúvida. Bom, ponto final. Obrigado, Larry. 45 ainda 1-0 para o Fluminense. 1-0. Sérgio Vasquez e Fiorin. Bom, como sempre, né, a gente não tem mais essa possibilidade, em função do decreto aí do governador, do prefeito, né, Nelson Marquesante, que não podemos aí, os restaurantes estão pedidos da maneira presencial. Mas a gente não fica sem as delícias do barranco e do barranquinho, né? Tá aí o telefone para vocês, olha só aí, o teleentrega do barranco e do barranquinho, né? Ou para o takeaway. Aí você pode pedir e ir lá buscar, ou pelo teleentregas, a opção é tua e você tem todas as delícias do barranco e do barranquinho. E também, né, as promoções todas lá do Elcio, do Chiquinho, de espumante, vinhos que você tem lá no Barranco e no Barranquinho. Nossos 2 toques também para Kia São Motos, 2 revendas, na Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8113. Olha, amanhã é o último dia do feirão, com bônus que o Jefferson Fusternal está dando para você sair de tem novo, tem seminovo, a maneira que você quiser nas 2 revendas da Kia São Motos. Mas também agende, né, a sua ida até uma das revendas da Kia São Motos pelo telefone 51, o código de área 3319-6000. Agora o microfone está ok. 1 segundo, dá para dizer que relação que tu fez ao... Não, eu quis dizer isso aí, que eu vejo como zagueiro, um dos melhores zagueiros do Brasil é o Moledo, por isso que eu disse. Referi no início que não achava estranho ele sair do Aguardemos time, a volta, então, para ver se ele mantém ou retoma com o Moledo. E, concluindo, né, se você tem que se locomover pela cidade, é Teletaxi, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição, que é mais importante, que é fundamental. Você sabe quem ele leva e quem ele traz. Na sequência está chegando Guilherme Macalossi, cruzando as conversas, sempre com assuntos aí extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.